Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada, o que a gente fez? A gente conseguiu estar aqui, ó, separando os IDs do nosso usuário, tanto do usuário logado quanto do usuário que a gente está conversando, tá? Agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo um pequeno ajuste aqui na nossa classe em geral aqui, mensagem controller, tá? No nosso controlador. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar criando aqui primeiro a nossa private mensagens, tá? Como a gente vai estar utilizando o nosso módulo de mensagens aqui também nessa função get mensagens, a gente vai estar definindo ele como privado aqui na função construtora, tá? Então a gente vai criar aqui ó, um private mensagens acima da função construct, tá? E a gente vai falar que essa variável this mensagem, que vai referenciar essa private mensagem, é igual a um new mensagem, beleza? E aqui abaixo a gente estava na função nova mensagem, a gente estava utilizando colocando aqui a lista de mensagem é igual a new mensagem, tá? E depois usando a variável lista de mensagens. E aqui a gente vai estar colocando agora, ó, this mensagem, como a gente já está colocando ele no nosso construtor, a gente vai estar utilizando ele diretamente aqui, tá? Então é this mensagens no seu insert mensagem, tá? Eu vou colocar aqui assim, ó, pronto. Aí, ó, dá um pause aqui nessa videoaula e copia certinho do jeito que ficou agora. Private mensagens, this mensagem igual a mensagem. E aqui a gente tá utilizando o this mensagem diretamente, beleza? Então, dá um pausa aí e copie tudo certinho. Bom, acredito que você já tenha copiado certinho, então beleza, vamos continuar aqui, tá? Bom, aqui a gente vai precisar fazer o seguinte, a gente separou certinho o ID do usuário logado e o ID do usuário que a gente está conversando, tá? Só que o primeiro passo que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar recuperando a foto do usuário e o nome do usuário que a gente já está conversando, tá? Antes da gente estar recuperando a lista de mensagens efetivamente, tá? Então, como que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai precisar utilizar o nosso model usuário. E para estar utilizando o nosso model usuário, a gente precisa estar colocando ele aqui, ó, use dev barra usuário, para a gente estar conseguindo fazer a implementação dele aqui na nossa controlador de mensagens, beleza? Vamos dar um Ctrl S para estar salvando e agora a gente consegue estar utilizando esse model de usuário, tá? E o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar declarando aqui a variável user é igual a um new usuário. Por que a gente está declarando aqui esse new usuário? Porque a gente não vai utilizar ele aqui na nova mensagem, tá? A gente só vai estar utilizando ele aqui no get mensagem. Então vamos estar declarando ele direto aqui, em vez de estar declarando aqui no nosso construtor e criando uma variável privada aqui, tá? Se futuramente a gente for utilizar ele aqui em outra função aqui das mensagens, aí sim a gente pode criar ele aqui direto no nosso construtor, tá? Mas a princípio, vamos deixar ele aqui apenas na nossa função get mensagens, beleza? Bom, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar recuperando um usuário do banco de dados, tá? E a gente já tem o índice dele, que é aqui, ó, a resposta underline retorno, o ID do usuário, tá? Então a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar fazendo um select nesse usuário. E a função de select a gente já tem pronta, tá? Se a gente vir aqui no nosso usuário controller, aqui na nossa função login, a gente tem aqui, ó, logo no comecinho, a seleção do usuário. Então a gente passa aqui os campos e quando a gente vai selecionar esse usuário, tá? Então a gente pode estar copiando essa função aqui, ó, Ctrl C, tá? E aqui a gente pode estar colando ela, os campos, o array e o nosso resultado aqui do this usuário. Só que aqui não vai ser this usuário, tá? Vai ser a variável user que a gente acabou de declarar aqui, beleza? Bom, o que a gente vai estar recuperando aqui do nosso usuário? A gente vai estar recuperando o ID, a gente vai estar recuperando o nome do usuário, tá? A gente vai estar recuperando a foto do usuário e a gente também vai estar recuperando a URL do usuário, tá? Então é isso, esses 4 campos que a gente vai estar conseguindo recuperar do nosso usuário. E aqui no nosso where a gente não vai estar passando o e-mail do usuário, e sim o ID do usuário, tá? E o ID do usuário está onde? Está aqui na nossa variável resposta underline retorno no índice ID usuário, tá? Então vamos copiar isso daqui e vamos estar passando aqui, tá? Então
o ID vai ser igual a resposta retorno ao ID do usuário. E aqui a gente vai estar colocando um int na frente, só para estar forçando que ele seja um inteiro, tá? E aqui, em vez de ser resultado, a gente pode colocar o usuário, beleza? Ctrl S para estar salvando, tá? E agora a gente vai dar um var dump nesse usuário aqui, tá? Para ver se a gente conseguiu recuperar o usuário corretamente, tá? Então vamos vir aqui no nosso navegador, na nossa tela de mensagens, tá? Vamos dar um Ctrl F5 aqui, só para desencargo de consciência, e vamos estar clicando aqui no usuário Rodrigo, tá? Na lista de mensagem. Vamos clicar, lá, deu um status 200, ok, ocorreu tudo certo. E aqui a gente já tem na nossa resposta todo o nosso usuário, tá? Lá o ID do usuário, o nome do usuário Rodrigo, a foto do usuário está aqui e a URL do usuário também está aqui. Então a gente conseguiu fazer a recuperação do usuário corretamente, tá? Agora o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar validando um pouco esse usuário aqui, tá? E a primeira validação que a gente vai estar fazendo, deixa eu me lembrar aqui, vai ser a da foto do usuário, tá? A gente vai estar verificando se o usuário tem foto ou não. Porque, por exemplo, a Carol aqui, ó, ela não tem foto, então ela tem que retornar o placeholder aqui, né? O ícone do usuário. Mas o Rodrigo tem foto, então a gente vai colocar o caminho correto aqui da foto do Rodrigo, tá? E a gente já tem essa verificação aqui, tá? Se a gente vir aqui no model usuário.php, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo, modelo usuário.php. Aqui no get usuário, a gente já tem a verificação aqui de foto, tá? Se foto do usuário for diferente de vazio, e se não existir foto do usuário, ele vai colocar o ícone do usuário. Do contrário, ele vai exibir a foto do usuário com a nossa URL base, tá? Então vamos estar copiando essa função aqui, ó, Ctrl C, podemos fechar o usuário.php. E aqui, ó, onde a gente está no mensagem controller, a gente vai estar colando essa verificação aqui, tá? E aonde está resultado agora, a gente vai substituir por usuário, tá? Então, selecionei resultado, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, vai ser agora o usuário, tá? Só que percebam o seguinte, a gente vem aqui no nosso navegador, a gente retornou aqui, ó, com o índice 0, tá? Então, a gente precisa estar fazendo o seguinte, aqui no usuário, depois de selecionar o usuário, aqui à frente a gente vai estar colocando o índice 0, para a gente estar recuperando apenas o índice do nosso array aqui de resultado, tá? Ctrl S para estar salvando e agora vamos dar vamos clicar aqui de novo para a gente ver qual que foi a mudança, tá? Clicamos, retornou nossa resposta. Olha lá, agora a gente já tem certinho a imagem do nosso usuário com o caminho completo dele, sendo o único índice aqui do nosso array, beleza? Então funcionou perfeitamente aqui a recuperação do todo o nosso usuário aqui, tá? E agora sim, o próximo passo é a gente estar colocando o nome do usuário e a foto do usuário na variável resposta underline retorno, que a gente depois vai retornar via JSON tudo isso daqui, tá? Então a gente vai construir aqui, ó, a variável resposta underline retorno no índice nome usuário vai ser igual a variável usuário no seu índice nome usuário, tá? E aqui é a mesma coisa, vamos estar copiando isso daqui, Ctrl C, e aqui vai ser a foto do nosso usuário, tá? A gente pode dar aqui um var dump agora nessa resposta de retorno, Ctrl S para estar salvando, e vamos aqui dar um Ctrl F5, vamos estar clicando nesse usuário, olha lá, temos a nossa resposta aqui, e temos aqui o ID logado, o ID do usuário, o nome do usuário e a foto do usuário, tá? Faltou aqui a URL do usuário, tá? Então vamos estar colocando aqui também, ó, resposta de retorno, URL, URL do usuário, tem um underline aqui, né? É igual a URL do usuário aqui. Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 aqui para estar atualizando e vamos clicar, ah lá, já temos agora tudo completinho. O ID do usuário que está logado, o usuário que está efetivamente conversando com a gente, o nome do usuário, a foto do usuário e a URL do usuário, tá? O que a gente pode estar fazendo agora? A gente já pode estar colocando essas informações aqui, ó. Então, no momento que a gente clicar, essa fotinha aqui vai mudar para a foto do Rodrigo e aqui vai mudar para o nome do Rodrigo e os dois vai mudar a URL para o perfil do Rodrigo também, tá? Como que a gente vai estar fazendo isso?
a gente vai vir aqui no nosso js.js, tá? E aqui a gente vai começar a fazer a configuração do nosso retorno aqui do nosso Ajax, tá? E para isso a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu já escrevi ela aqui, ó, mas eu vou estar escrevendo de novo para vocês, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir cifrão, tá? Vamos lá no caminho, a gente vai recuperar o caminho da imagem e do nome do usuário aqui, tá? Para fazer isso, eu faço o seguinte, eu inspeciono o elemento aqui nessa foto desse usuário, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, desde a div lista, aqui ó, conteúdo mensagem, tá? Conteúdo mensagem a gente só tem na página de mensagens, beleza? Então vamos copiar isso aqui, ó, conteúdo mensagem. Tá, então a gente vai criar aqui a classe conteúdo mensagem. Vamos dar um espaço aqui, tá? Para pegar a próxima classe, vai ser a classe topo. Então vamos dar aqui um ponto topo e depois vai ser aqui o nosso A aqui, tá? Que a gente tem um link aqui e depois a nossa imagem, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, um A e um IMG. Pronto, a gente conseguiu selecionar a imagem do usuário. E para a gente estar trocando a imagem, é simples, a gente vai dar aqui, ó, um ponto attr, que é o atributo da imagem, tá? Então a gente vai estar setando aqui o src, ele vai ser igual ao nosso response, a nossa variável resposta, tá? Ponto foto underline usuário. Ctrl S para estar salvando, tá? Que vai ser aqui, ó, se a gente vir aqui na nossa mensagem controller, a gente está retornando a resposta aqui, foto usuário, foto underline usuário. Só que só assim não vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa retornar isso aqui como JSON. Então a gente vem aqui na funçãozinha acima, ó, do nova mensagem, e a gente vai estar fazendo assim, ó, um return response with JSON, a nossa resposta underline retorno. Vamos copiar isso daqui e vamos estar colocando aqui. Então a gente vai estar retornando via JSON toda essa resposta underline retorno aqui, tá? A gente pode estar comentando isso aqui, ó, para não dar nenhum erro agora. Ctrl S para estar salvando. Vamos vir aqui no nosso JS aqui, dar um Ctrl S para estar salvando. Vamos ver se ele compilou aqui certinho, beleza? E agora vamos dar um Ctrl F5 aqui, tá? Agora o que é para acontecer? A hora que a gente clicar aqui, já tem que mudar a fotinha aqui, ó. Vamos clicar. Ah lá, já mudou a fotinha aqui, significa que estamos no caminho certo aqui, beleza? Qual que é o próximo passo? A gente vai estar mudando o nome aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, depois da função aqui de mudar a foto, a gente vai estar pegando o caminho do nome, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, cifrão, ele também vai estar em ponto conteúdo underline mensagens, ele também vai estar dentro da div topo, tá? Só que dentro da div topo aqui, ó, olha lá, a gente tem um A e temos aqui a class nome, um parágrafo com a class nome. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, entrar dentro do A e ponto nome. A gente vai achar esse atributo nome aqui, esse parágrafo, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar um ponto HTML, vai ser agora response underline, underline não, ponto nome underline usuário. Ponto e vírgula aqui, Ctrl S para estar salvando e Ctrl F5 para estarmos atualizando, tá? Se a gente atualizar aqui, vai vir o fulano digital com a fotinha padrão aqui. Se a gente clicar agora, olha lá, já mudou para a foto do Rodrigo e já mudou para o nome do Rodrigo aqui. A gente só precisa estar mudando agora os links, para estar colocando o link do Rodrigo, tá? Então, para isso, também é muito simples. A gente vai estar colocando aqui cifrão, vamos estar achando o caminho, ponto conteúdo mensagens, underline mensagem, ponto topo, o nosso link. Por que o nosso link? Porque aqui dentro de topo a gente tem dois links. A gente tem um link no nome e a gente tem um link aqui na foto do usuário, tá? Então a gente vai estar selecionando os dois links de uma única vez aqui, tá? E para estar fazendo isso é simples, é só a gente colocar aqui, ó, conteúdo mensagem, ponto topo, nosso link. E aqui a gente vai colocar o atributo nele, tá? O attr, aqui o link dele, tá? Então é o href, tá? Ele vai ser igual a response ponto url underline usuário, tá? Ponto e vírgula com usuário, olha lá, ponto e vírgula, Ctrl S para estar salvando, e é isso daí, tá? Só que se a gente observar o seguinte,
Se a gente vir aqui no nosso read e inspecionar o último que a gente retornou aqui, ó, get mensagens, a nossa resposta está aqui, ó. A URL do usuário está vindo apenas Rodrigo44, não está vindo o caminho completo da URL, tá? Que seria localhost /feed Rodrigo44. Então a gente vai fazer um ajuste aqui, ó. A gente vai vir aqui a mensagem controller, aqui na URL underline usuário, aqui antes, depois do igual a gente vai colocar base underline é URL base, né? URL underline base ponto. A gente vai abrir aqui, concatenar de novo, vai colocar feed barra concatenar com a URL do usuário. Agora sim a gente vai conseguir retornar a URL completa do nosso usuário. Ctrl S para estar salvando. O nosso JS aqui tá tudo certinho. Ctrl S para estar salvando. E agora sim a gente vai dar um Ctrl F5 aqui, ó. Se a gente clicar agora, a gente vai ter a foto do usuário, o nome do usuário. Se a gente inspecionar o nosso elemento, agora a gente também tem a URL completa aqui do nosso usuário, no nosso link, tá? Lá, localhost, feed, Rodrigo44. Se a gente clicar nesse link, a gente vai pro perfil do Rodrigo. E é exatamente isso que a gente precisa, beleza? Então, vamos estar voltando aqui. Lá, já temos lá. Então, se a gente conseguir clicar, a gente já recupera o usuário. E na próxima aula, então, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar recuperando todas as mensagens da conversa com esse usuário, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula.